Nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Gostaria que você que está aí nos ouvindo, está em casa, que desse a mão, talvez aí para o irmão, a irmã, não sei, talvez a esposa que está com seus filhos, mas fiquem juntos. Creio que esta palavra é para mim e é para você, e eu quero muito. Eu quero recebê-la e a recebo no meu coração. A minha oração é para que também você receba esta palavra de uma forma muito poderosa no seu coração. Nós te damos graças, ó Deus amado, por nos estarmos reunidos na presença do Senhor, ó Deus, mais uma vez, ainda que por um curto espaço de tempo, ainda que separados uns dos outros, porque isso não representa, isso não é a forma que nós queremos viver longe uns dos outros. Nós queremos caminhar juntos, nós queremos que os nossos vínculos sejam preservados, nós queremos que os nossos relacionamentos eles sejam tratados, nós queremos e sabemos que esta vida em comunidade, esta vida junta, Deus nos possibilita, Senhor, transformações tão maravilhosas. Pai, fala conosco, nos orienta, Senhor, a mim e aos teus filhos, para que a tua palavra, mais uma vez nesta noite, ela cumpra este propósito do Senhor e como uma espada de dois gumes, Senhor, ela penetre. Ó Deus, a ponto de dividir, de divisar, ó Deus amado, almas, as medulas, a ponto, Senhor, de trazer à tona, ó Deus, nesse instante o que nós somos. Ó Deus, de verdade, faz-nos ver, Senhor, a nós mesmos, de uma forma que só o Senhor, em tua soberania e graça, através do seu Santo Espírito, Senhor, pode nos revelar, de forma, Pai, que recebamos e essa palavra, ela nos traga um milagre que só a tua palavra e a tua presença, Senhor, pode nos trazer. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me ajuda? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, e de noite eu não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre porque, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda no seio da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e ruge, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera e se derreteu dentro de mim, a minha força se secou como o caco, e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, eles me perfuraram, me transpassaram as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em me socorrer, livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão, salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então eu declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação, vós que temei ao Senhor,
louvai-o todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Eu pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça a um povo que nascerá, porquanto ele o fez. Muitas pessoas conhecem o primeiro versículo aqui deste salmo. Na verdade, Jesus o cantou lá em Mateus capítulo 27, no capítulo 27, versículo 46, no dia da sua crucificação. Jesus canta este salmo, né? Então, é conhecido a nós, Lama, Sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Mas, ainda que nós conheçamos este primeiro versículo, poucas pessoas conseguem relacionar o seu sofrimento pessoal com a experiência da dor e do sofrimento de Cristo, o Messias. Então, todos nós estamos aí convictos, na verdade, de que nós, como cristãos, nós não estamos imunes às experiências de dor, de sofrimento, lamento, mas poucos de nós estamos conscientes do que é sofrer em Cristo, do que seria experimentar a dor e o sofrimento permanecendo na fé, e mais do que isso, conseguir glorificar ao Senhor no meio da dor, através do nosso sofrimento. Nós, como cristãos, não podemos sofrer da mesma maneira daquelas pessoas que não servem a Cristo. A dor e o sofrimento não podem nos atingir da forma que os atinge e as nossas reações ser iguais às deles. A dimensão do sofrimento, ela faz parte, na verdade, da nossa própria história, da nossa própria vida, de todo ser humano que foi criado. Eu quero convidar a você, porque nesta noite, eu quero cantar com Cristo o salmo da minha dor. Como podemos sofrer em Cristo? Sofrer de uma forma que Ele seja glorificado. Nós podemos aprender isso no Salmo número 22. O que são os salmos, senão poemas musicalizados? Nós nos apercebemos que muitas vezes, talvez os pontos de um sermão, eles são fáceis de esquecer. Não é difícil esquecer pedaços ou talvez grande parte de um sermão. Mas existe uma coisa que nós não esquecemos, que nos atinge, que nos marca. Uma música cantada nos afeta. E nós associamos a nossa história, nós associamos os nossos momentos à música. É normal na alegria buscar conforto na música, é normal até no meio da dor e do sofrimento buscar, na verdade, este refrigério, porque Deus é muito criativo, Deus é poeta, Deus ele sabe o efeito poderoso da forma de que um louvor pode nos atingir. O próprio Deus, através dos salmos, ele nos incentiva a cantar, porque isso traz para nós crescimento espiritual. Deus nos convida a cantar. Nós vamos perceber que muitas vezes pessoas como o próprio Saul, um dia perturbado, entende, pela loucura que se passava com ele, pela medo, pelo ciúme que ele tinha do rei Davi. Interessante que no devaneio do seu desespero,
A única coisa que ele trazia refrigério era a harpa de Davi. Me tragam Davi com sua harpa. Nós vamos perceber que o próprio profeta Eliseu, quando no meio de guerras e de conflitos, quando buscavam dele um conselho da parte de Deus, como aconteceu numa guerra em que Jorão e Acabe se reúnem para lutar, então Acabe ele busca, na verdade Josafá ele busca um conselho. Josafá ele quer saber se alguém tem, se há um profeta que tem uma palavra da parte de Deus, e Eliseu simplesmente diz, me traga um tangedor, me traga alguém que cante. Porque Eliseu se inspirava, na verdade, com uma música, um poder enorme, né? E o livro de Salmos, ele nos convida a cantar as nossas experiências de sofrimento, para que elas redundem na glória de Deus. Quando nós lemos o Salmo número 22, é estranho, porque se nós formos pensar no Davi, em Rei Davi, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2º Reis, livro de 1º, 2º Crônicas, nós não percebemos dentro dessa narrativa um momento que ele fala que as mãos deles foram perfuradas. A gente não percebe nesse momento, algum momento que ele descreve que as roupas deles foram lançadas à sorte, e essa condição em que ele se encontrou. Porque muitas vezes, no meio da nossa dor, só nós temos em nós, dentro de nós, uma forma de projetar a imagem da forma que nós sofremos. Algo que Deus nos deu, nós projetamos imagem para a nossa própria dor, mas mais do que isso, é tão poderoso que sobre as penas do rei Davi, Deus vai revelar o sofrimento do Messias. Louvado seja Deus! Por isso, então, nós podemos com Cristo, nós podemos cantar a nossa própria dor. E aí, quando nós olhamos toda a Escritura, a única forma de encontrar sentido porque nós lemos é quando nós encontramos Cristo na Escritura. Porque toda a Bíblia ela é cristocêntrica. Em tudo há um apontamento para a pessoa de Jesus Cristo. Então, se nós olhamos para os Salmos, na verdade, o conteúdo dos Salmos, das experiências de dor, de lamento, de feridas, de pedidos de socorro, ali de momentos de ira, de momentos de desespero, de momentos de comparação, que nós temos às vezes com o ímpio, de não entender porque algumas pessoas podem estar bem e avançando, e nós passamos por crise, e nós passamos pela dor, pelo sofrimento, e nós não conseguimos entender, mas eu convido você a cantar com Cristo o salmo do teu sofrimento, o salmo da tua dor. Quero olhar e ver da mesma forma que Cristo, ele canta ali na crucificação, Deus meu, por que me desamparaste? Se Cristo, ele é o conteúdo dos Salmos, ele é aquele a quem se dirige todos os seres humanos, na descrição dos Salmos, na composição das músicas. Olha, mas inverta e pense agora nesse Jesus, que a ele se dirigiram a súplica. Pensem nesse Cristo agora, como homem agora, cantando os salmos, porque ele é o conteúdo dos salmos, mas Jesus também é o cantor dos salmos. Ele canta todos os salmos. Jesus profere todo o conteúdo, na verdade, dos salmos. Eu quero entender, porque em Cristo, só em Cristo, nós podemos ter as nossas experiências da vida. Nós podemos ter a nossa história de dor e de sofrimento ressignificado. Nós podemos em Cristo entender a nossa dor de uma outra forma. Como o sofrimento de Cristo transforma as nossas experiências. Qual a maneira cristã de sofrer? Nós sabemos como viver. Sabemos como viver nos momentos felizes. Sabemos como viver em família. Então, a alegria. Não é difícil viver dentro desse período, dentro dessa história, dentro desses momentos. Mas como sofrer em Cristo? Como padecer em Cristo? Como viver e de uma forma que aquilo que nós passamos venha glorificar o Senhor. Nós precisamos ter a compreensão de que dor e sofrimento têm a sua origem lá no jardim. Quando o pecado ele atinge a humanidade, há uma conversa de Deus com Adão e com Eva
ficando para ele. Ele conversa com a mulher, fala: agora você vai sofrer, agora você vai gerar com muita dor. Mas existe graça da parte de Deus. Deus não está proibindo a mulher de gerar. Está dizendo que agora vai doer. Não era para doer, mas agora vai doer. Há algo, Deus fala para a serpente: a tua descendência, haverá guerra entre a tua descendência e a descendência da mulher, você vai rastejar. Claro que algumas pessoas podem dar algumas explicações a nível de narrativa bíblica, dizendo agora que ela virou uma cobra, dizendo agora que ela rasteja, mas a lição, na verdade, da narrativa bíblica diz que Deus, ele minimiza, ele reduz o sofrimento que nos assola, ele reduz a dor que nos assola, ele reduz o poder da serpente, na verdade, porque nós não poderíamos viver se toda a dimensão de dor e de sofrimento que foi causada no jardim nos atingisse. Porque a dor afeta a mulher, a dor afeta a vida do homem, como aquele que é convidado agora a trabalhar, porque sempre trabalhou, mas agora vai doer a força do seu trabalho. A criação é afetada, a relação dentro do casamento ela é afetada. A gente já vai perceber, havia uma declaração poética de Adão quando ele vê Eva e falou: nossa, essa é carne, da minha carne é osso do meu osso, é varoa, ela é linda, ela é minha companheira. E a visão que Davi tem é da beleza daquela mulher. E depois do pecado, já existe a primeira discussão entre eles. E Davi fala para Deus: foi ela, a culpa é dela. E a gente percebe que nossos relacionamentos agora estão permeados, na verdade, também de dor. Mas como lidar com a dor? Como lidar, entende? Vocês já se perceberam, meus queridos, que dor e sofrimento ninguém precisa procurar porque ele nos encontra? Eu me lembro, no meu primeiro ano de seminário, eu conheci um rapaz que me contou uma história muito triste, mas é um rapaz muito feliz. E ele me disse: eu sempre me guardei, meu amigo, eu me guardei para minha esposa, porque eu entendo que do mesmo jeito que a mulher deve se guardar para o homem que será o homem da sua vida, eu entendi de Deus que eu também precisava me guardar para a mulher da minha vida. Eu falei: nunca conheci mulher nenhuma, nunca tive experiência nenhuma. Eu casei com uma mulher virgem, mas eu também era virgem. E eu não tinha muita experiência, ela também não tinha nenhuma experiência sobre isso. Então logo, no início do casamento, ela engravidou. E a gente não sabia como trabalhar tudo isso, e ela engravidou, e foi uma gravidez tão complicada, difícil. A gente não sabia de nada, embora os médicos tentassem nos confortar. Eu assisti um parto da minha esposa. Eu assisti o parto da minha esposa, a minha filha nasceu, e naquele mesmo dia que a minha filha nasceu, eu me despedi da minha esposa. Ele falou: como dói, como entender a dor de uma perda, como entender a forma que isso nos atinge, entende? Como entender como servos de Deus, por que nós temos que passar por certas situações, como encarar dor e sofrimento, entende? Da mesma forma que Cristo ele cantou a sua própria dor, eu te convido a cantar com Cristo também hoje a tua própria dor. Existe um jeito, amém, de passar pela dor. Existe uma forma de passar pelo sofrimento de uma maneira, entende? Olhando para o Cristo, de uma maneira que aquilo que aconteceu com ele também me atinja e eu alcance algo que só Deus pode me dar, entende? Através de algo que nos acomete da dor, do sofrimento, daquilo que vem sobre nós em nossa vida, que não foi nossa escolha, nós não procuramos. E muitas pessoas perdem exaustivamente o tempo da sua vida tentando encontrar explicações para a dor e para o sofrimento. Nós vamos ver isso no livro de Jó. Os amigos de Jó exaustivamente dizendo para ele: é pecado, você sofre por causa do pecado. E não era nada disso, não essa era a realidade que estava acontecendo, mas a dor o acometeu, as perdas o acometeram. E quantos de nós já foram atingidos pela dor? E hoje eu quero olhar para Cristo com você e pensar
qual é o jeito cristão, amém, de sofrer? Qual é a forma cristã de, estando em Cristo, como nós podemos passar pelas circunstâncias? Davi, ele está num momento dificílimo da vida dele aqui, narrando a dor, narrando o desespero, sendo muito franco sobre o que está acontecendo com ele, e ele especifica, eu quero dizer para você que talvez a primeira maneira cristã que nós temos de sofrer, o nosso sofrimento, e não é redundância, amém? Nós não podemos ignorar o nosso sofrimento. Como assim ignorar o sofrimento? Quem consegue ignorar? Muitas pessoas são ignorantes. Houve nos anos 80 e 90 uma teologia de uma narrativa, de uma interpretação de uma narrativa bíblica que dizia que o crente não pode sofrer, não pode ficar doente. E aquilo machucou tanta gente, irmãos. Machucou tanta gente. Como assim? Aquela teologia, ela dizia, se você sofrer, se você passar por sofrimento, se você tiver perda, se a dor te atingir, ou é porque você não tem fé, ou é porque tem pecado na sua vida. Sabe, irmãos, e tanta gente se machucou, porque quando a dor e o sofrimento os atingiu, o que eles foram procurar? Devo ter pecado na minha vida, eu devo ter feito alguma coisa, ou minha fé é pequena, é por isso que isso tudo está acontecendo comigo. E pessoas olharam desesperados, se colocando culpados diante de uma tragédia, e não conseguiam se levantar, e talvez muita gente hoje se ache culpado por uma perda, por uma tragédia, por uma dor e por um sofrimento que não tem relação nenhuma comigo, que não tem relação nenhuma com você, que não tem relação nenhuma com a história. Aconteceu. Uma história que feriu, que machucou, ninguém provocou, ninguém procurou, mas ela nos atingiu. Mas muita gente, por causa desse absurdo do ponto de vista bíblico, é desumano do ponto de vista da existência. Jesus Cristo foi 100% homem, 100% Deus. E uma das formas que ele é descrita no livro de Isaías é como o servo sofredor, o homem que padeceu, o homem que sofreu, o homem que passou por tantas lutas e conflitos. E a gente vai chegar na Bíblia, esse sofrimento, a luta, nos atingindo, acontecendo, ainda que nós não procuramos, a notícia da dor chega, a notícia do sofrimento chega. Nós temos que entender que nós não podemos ignorar, eu não sou culpado, não fui eu que procurei, eu não causei. Essas coisas vieram e nós podemos saber disso. Não fui eu que provoquei, eu não quis, não foi minha escolha, não foi a tua escolha, mas elas aconteceram conosco, elas nos atingiram. Qualquer espiritualidade, sabe, qualquer igreja que pregue que um discípulo de Cristo não sofre, ela é biblicamente desonesta e não conhece nada do que é ser humano. E mais, se a maneira cristã de vencer, sabe, de cantar a nossa dor em Cristo, eu quero cantar o salmo da minha dor. Eu posso cantar, mas a maneira cristã de sofrer não se concentra no sofrimento. Nós sabemos que ele existe, mas a gente não foca o sofrimento, né? Nossos olhos, eles não estão virados, entendeu? Simplesmente para aquilo. Nós olhamos e percebemos que eu posso olhar para um Deus, embora eu não ignore, eu olhe, e aquilo é realidade, aquilo me atingiu, entende? A ação daquilo, ela não me consome, porque eu posso, na verdade, não me concentrar naquilo que me machuca, mas me concentrar no Deus da minha salvação. Isaías vê o Senhor e dói, fala, ai de mim. Moisés fala, esse Deus é santo. Pedro fala, meu Deus do céu, sabe, eu sou um pecador. Davi diz, eu sou um verme, na verdade. Sabe, irmãos, nós não podemos subestimar também a maneira cristã de vencer, de sofrer, de cantar a nossa dor, de cantar o salmo da nossa dor com Cristo, é não subestimar o nosso sofrimento. Sabe, irmãos, quando dói, diga que está doendo. Não deixa ninguém dizer que não dói. Você sabe que dói. Não coloque um pano quente, não finja que não está acontecendo. Entende? Mas lide isso de uma forma que Deus seja glorificado. Não é um negócio simples, aquilo está me atingindo.
Essas relações, as coisas nos aconteceram, mas elas estão sob controle, na verdade, de Deus. Mas sofra em Cristo, sofra no Cristo, e seja também curado, encontre bálsamo no Senhor. E o nosso sofrimento também, irmão, de um cristão, a gente não sucumbe na dor. Porque a dor, a luta, ela dura uma noite, mas há uma alegria, há uma promessa de Jesus para mim e para você. Amém? De que os meus olhos e os teus olhos serão secados de toda lágrima naquele dia. O Senhor secará toda a nossa lágrima. Tudo isso vai passar. Amém? Nós temos uma bendita de uma esperança. As coisas não terminam na morte, as coisas não terminam aqui. Esse momento da nossa história não acabou. Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Está fazendo algo poderoso no Cristo através daquilo que você sofre. Amém? Daquilo que é o teu sofrimento. Deus minimiza, Deus controla, Deus te dá força. Olha para Ele. Porque Ele nunca vai permitir que você entre por uma situação. Sabe o que é mais poderoso do que ser curado de uma dor? Mais poderoso do que ser curado de uma dor é ter companhia daquele que nos cura da dor. A coisa que mais nós precisamos é a companhia de Jesus. Ele disse, eu vou ficar com você. O que acontecer com você, na tua dor, na tua luta, eu vou junto com você. Porque eu sei o que é sofrer. Eu sei quando dói. Então eu consigo ir com você. Olha para mim. Entende? E canta com Cristo o salmo da sua dor. Seja curado. Seja livre, seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Não ignore a sua dor. Não subestime. Entende? Não se concentre nela. Ela é real. Mas leva isso para o Cristo. O Salmo, sabe? As bem-aventuranças. Quando Jesus descreve, as bem-aventuranças são descritas num ambiente de dor. Porque nós não estamos buscando motivos para ser felizes. Nós já encontramos o motivo da felicidade. Nós encontramos com Jesus. Ele nos faz feliz. É Ele. Então eu não preciso de nada que se some nisso. Ele me preenche, Ele te preenche, Ele é suficiente. E Ele vai junto com você na história da sua vida. Cante com Cristo. Cante com Cristo o salmo da sua dor. Cante com Ele e conte a tua história. Seja curado, seja livre, seja confortado, seja feliz com esse Jesus que nos faz bem. Porque quando nós sofremos, amados, quando nós sofremos, Deus não ficou olhando de lá para cá, vendo o que estava acontecendo com você de mãos, sabe, fechou os olhos, fechou os ouvidos e cruzou os braços. Quando nós sofremos, Ele veio até aqui para resolver o problema. Ele veio e sofreu. Temos um Deus que desceu aqui, que foi lá na tua casa, que te encontrou para te curar. Então nós sabemos de alguém que se compadece, que tem cura para mim e tem cura para você. E que sabe o que é sofrer, sabe o que é doer, sabe o que é morte. Ele sabe de tudo. Mas onde existe morte, também existe ressurreição. Onde existe tristeza, existe alegria. Há um triunfo que nos espera, em nome de Jesus Cristo. Nós te damos graças, Pai. Quero orar com você. Te dar graças, porque há bálsamo em Gileade. Oh Deus, aplica o teu bálsamo, Senhor, em nós. Aplica, Deus, esta porção em nós. Senhor, nos ajuda. Oh Deus, porque dói. Senhor, porque não é fácil. Mas no Senhor nós vamos vencer. Nós vamos passar por isso. Em nome de Jesus Cristo. Porque temos a tua companhia sempre conosco. Você que está passando por momentos difíceis, amém? Entre em contato com a comunidade na Embabe São Caetano do Sul, pelo Insta, alguns que aqui são da nossa comunidade, eles vão te ajudar. Nós compartilhamos o que Deus tem nos dado, nós somos família, e você não precisa sofrer sozinho, nós podemos passar por isso juntos,
Porque a minha dor não ignora a tua dor, e a minha alegria não ignora quando você está machucado, quando você pede socorro. Porque nós sofremos com todos aqueles que sofrem, porque Jesus nos deu este coração. Louvado seja Deus por isso. Que Deus te abençoe. Deus te dê uma semana de revelação, de proximidade, de intimidade com o Senhor. Que o Senhor te surpreenda, o Senhor se visite você hoje pelas madrugadas, que você sinta o bálsamo, a cura, a alegria do Senhor de saber que Ele controla todas as situações da vida. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.